campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Nosso Lar, por André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, nossos companheiros de trabalho, os simpatizantes que também vêm acompanhando as nossas leituras. Hoje nós vamos ler o capítulo 7º e o 8º. Na vez passada, o 5, para lembrar, recebendo assistência, onde Lísias vai lá tratar ele como um enfermeiro, dando toda aquela assistência, conversando com ele. E o capítulo 6, precioso aviso, o nosso querido Clarencio, nosso velhinho amado, recomendando que ele parasse de se lamentar, que não faz bem, Foi muito lindo o esclarecimento. Hoje, o capítulo 7, explicações de Lísias. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçados às janelas espaçosas. Impressionava-me, sobretudo, o aspecto da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos, jardins deliciosos, desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteravam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas, nenhum sem flores à entrada. Destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muro de era, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando o verde de ambientes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupada nas torres muito alvas e se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Que fabuloso, lindo, Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas à do planeta. Considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não rateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo o processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde. Havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura.
Meus pais me haviam antecipado na grande jornada, amigos vários no outro tempo me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim, porque não me visitam. Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai igualmente fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acalmou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais do que 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor, rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra vaidoso se afastasse um tanto a fim de surgir o Filhos do Céu. Compreendeu? A mãezinha já vinha, né? Cuidando dele, ele que não se dava conta, né? Muito linda, né? Sempre a mãe, né? Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciava da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com um nó de lágrimas repressadas no coração. Num dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espere por nós rogativa para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Olha só. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos, entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio, e quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com auxílio da oração, chorou da alegria, segundo me contaram. E onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tenho você nesse particular a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões, mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto: desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Lísias sorriu com inteligência e como quem previne e generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer.
ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Maravilha, né? O visitador ganhou a porta da saída, sorridente, enquanto eu me detive silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Olha que lindo! Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer, vontade ativa. E isso não é só depois que desencarnamos, é agora como reencarnados, né, meus irmãos? Muito linda essa lição. Bom, vamos entrar agora no 8º capítulo, Organização de Serviços. Decorrido algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjunturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério de Auxílio. Tudo que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nessa zona, atende-se doentes, ouve-se rogativa, seleciona-se preces, preparando-se reencarnações terrenas. Organizam-se turmas de socorro, habitantes do umbral, ou aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Há então em nosso lar um Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se afeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Dos 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Que maravilha! Os serviços, né? Lindo esse trabalho, né? Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena, sem que seus raios iniciais partam de cima. Verdadeiro, né? Se nós somos cópia, né? Nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida.
Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses, distintos desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis da Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta, grandes tratos da natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres. Edifícios de fino labor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam do céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou: temos nessa praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias, valorizando conhecimento. Nós outros gozamos de entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca reposa, mesmo que no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito comemorou o 114 aniversário de sua magnânima direção. 114, hein? Que lindo! Calava-se Lícias, evidenciando comovida a referência, enquanto eu ao seu lado contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Que maravilha, né? Olha que construção! E transitório, né? O nosso lar é transitório. Então, ficamos por aqui. Grandes lições, né, meus amados? Grandes lições desses capítulos do nosso cérebro. Fiquem sempre conosco, acessando o nosso canal, assistindo os nossos trabalhos, e que Deus continue nos amparando. Que assim seja. Até a próxima, meus amados. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site